Maranhão. Então, vamos dar andamento à disciplina de recursos genéticos, né, com a palestra de hoje, do professor Dr. Jadiel Lins, né, o professor Dr. Jadiel Lins é doutor em biotecnologia, né, e supervisor da Secretaria de Meio Ambiente da SEMA Maranhão. Tá? Então, a palestra de hoje vai ser sobre conservação da biodiversidade e patrimônio genético. Tá? Então, convido o professor Dr. Jadiel Lins para estar ministrando a sua palestra. Olá, bom dia a todos. Bom dia a todos que estão em rede na região norte, Mato Grosso, Maranhão. E é um prazer, né, estar de volta aqui à UFMA. Sou ex-aluno do mestrado e doutorado. E vamos dar início ao nosso trabalho, né? Como o professor Lídio já adiantou, né, vai ser sobre a biodiversidade e o patrimônio genético, né? Dando ênfase ao sistema CIGEM. Nós vamos ver passo a passo, né, como é que funciona, para que serve, como é que faz o cadastro, enfim, todas essas dúvidas que surgirem, nós vamos tentar respondê-las. Opa. Um minutinho. Probleminha aqui momentâneo. Opa, obrigado. Bem, pessoal, biodiversidade, né? Essa palavra está sendo muito utilizada, né, nas redes sociais, no dia a dia, na mídia. Então, o que vem ser biodiversidade? Nós temos várias definições, né? A que é mais utilizada é que foi definida na Eco Rio 92, né? Essas conferências mundiais. Então, eles chegaram a essa definição, né? Que a biodiversidade é a variabilidade entre organismos vivos, né, de todas as origens, tanto vegetal como animal, compreendendo os ecossistemas terrestres, ecossistemas marinhos e outros ecossistemas aquáticos. E os complexos ecoecológicos, do qual eles fazem parte, né? Compreendendo ainda a diversidade dentro das espécies e entre as espécies, mas o local onde eles vivem, né, os ecossistemas. Então, é um conceito bem amplo, né, que foi definido na Eco Rio 92, que aconteceu lá na cidade do Rio de Janeiro. Mas na frente nós vamos ver outro slide que define melhor também, né, dá uma visão mais ampla sobre essa definição. Bem, quando nós falamos de biodiversidade, nós temos que pensar no seguinte: a riqueza pela abundância, né? O que vem a ser riqueza de uma biodiversidade e o que vem a ser uma abundância, né? Nessa figura aqui, nessa figura que eu coloquei aqui, que corresponde à área de vivência do ecossistema A, B, C e D, nós vamos explicar qual a diferença, né, entre um ambiente rico e um ambiente abundante. Bem, para vocês, qual é a área mais rica em espécies? A, B, C ou D? B. Vamos ver lá. Correto, né? A figura B. Por quê? Porque aqui nós temos mais variedade de espécies, né? Diferentes espécies de aves, né? Nesse ambiente B, né? E qual a área mais abundante? A, B, C ou D? C, D? Bora lá, bora ver. A C, né?
mais abundante, né? Que tem mais espécies, né? Ó, 9 espécies, aqui na D tem quantos? 8, né? Então quem respondeu C, está correto, né? Vai tirar a dúvida. E dentro dessa área que mais abundante, né? Qual é a espécie mais abundante? Da garça, né? Isso aqui é só um exercício para a gente conseguir perceber, né, o que acontece no ecossistema, né? Então, essa figura aqui da garça branca, né, ela está em destaque aqui como a mais abundante de essas áreas que eu coloquei, né? A, B, C e D. Bem, e qual a relação, que eu falei agora há pouco, né, da definição lá da Rio Eco 92? Qual a relação entre os seres vivos entre si, né, e os locais onde eles habitam? Como é que a gente define isso? A gente define como diversidade ecológica, né? É a relação entre, essa interação entre os seres vivos, né, entre eles e entre os ambientes, né, os diferentes ambientes. Aí dentro dessa relação dos seres vivos entre si, está toda aquela sistemática da cadeia trófica, né? Tem toda uma diversidade. E como nós estávamos falando em diversidade, né, ecológica, o Brasil ele se destaca, né, no planeta, porque cerca de 22% da biodiversidade do planeta encontra-se no Brasil. Então, isso é um dado bem significativo, né? E hoje, quantas espécies nós temos no planeta? 8,7 milhões de espécies no planeta, né? Eu peguei esses dados de alguns autores. Alguns autores colocam na literatura que são 6 milhões, outros 7, mas a maioria está aproximado em 8 milhões, né, de espécies. Desses 8 milhões, né, a gente já falou que 22 encontra-se nos diversos biomas do Brasil, né, Amazônia, Pampa, Cerrado, Pantanal, Semiárido. Bem, quando a gente fala em biodiversidade, nós falamos também das etnias, né, do Homo sapiens, né, que no caso aqui no Brasil, nós temos mais de 305 etnias indígenas e mais de 40 denominações de comunidades tradicionais. Outra coisa também que a gente tem que destacar é em relação à legislação específica, né, a legislação ambiental do Brasil, né, que agora está voltada também para o foco da inovação. A legislação brasileira, para se ter uma ideia, ela serve de parâmetro para outros países, né, países da Europa, países com IDH bem elevado, como o Suécia, Noruega, então eles usaram a nossa legislação ambiental como parâmetro para adaptar a deles, né? Em relação à legislação ambiental. Outra coisa que se destaca também em relação ao Brasil é a produção científica em biodiversidade, né? Com predisposição às parcerias internacionais. Então, as instituições do Brasil, elas têm essa característica, né? De fazer parcerias internacionais com a comunidade europeia, Estados Unidos, os países asiáticos. Então, tem toda essa produção científica, né? E outra coisa também que vem se destacando nas últimas décadas é o consumidor, né? Que está cada vez mais consciente e exigente em relação aos produtos, tanto alimentício, cosmético, de alimentação, no caso dos orgânicos, né? Dos produtos agroecológicos. Então, isso aí é de se destacar, né? E a indústria, né? A indústria diversa de cosméticos, fármacos, agricultura, energia renovável também, eles têm observado essa demanda, né, do mercado consumidor, está sendo diferenciada e estão se adequando, né? A gente pode até colocar aqui como, né, fazendo propaganda, né, mas a Natura ela tem um forte trabalho, né, com as comunidades extrativistas, né, em relação à fabricação, quando eles vão lançar um produto, um exemplo, um shampoo, um sabonete, um hidratante à base de cupuaçu, então eles fazem todo um estudo prévio, se vamos dizer, essa espécie vegetal, ela vai suprir
a necessidade do planejamento deles da produção do produto. E tem um limite, né? Eles não são, eles têm a consciência ambiental que eles não vão explorar todo o complexo de um bioma, de uma região, de um ecossistema. Eles têm todo esse aparato, né, de pessoas, de recursos humanos, que vão dar suporte a esse planejamento da produção, né, do lançamento de um produto. E as outras também, indústria fármaca, alimentícia, estão se adaptando nessa nova realidade da produção sustentável. Aqui ficou um pouco estranho o slide, né, mas dá para a gente observar aqui. Em relação à conservação da biodiversidade, nós temos algumas características essenciais, né, que vai dar suporte a essa conservação da biodiversidade, esse pensamento. A primeira delas é um mercado em pleno crescimento, né? As empresas, o governo também está vendo que conservar a biodiversidade gera um crescimento, né? E atende à demanda do mercado. O segundo item é a participação de institutos de pesquisas nacionais e internacionais, como eu já falei, né? Essa parceria é muito importante porque, muitas das vezes, o órgão, o instituto, ou empresa quer lançar alguma ideia, alguma coisa, e não tem o aparato financeiro, né? Então, esse recurso financeiro internacional é de grande ajuda, né? E não só o suporte financeiro, o suporte também em relação à tecnologia, né? Tem alguns países que estão um pouquinho acima, né, em termos de tecnologia, do que o Brasil. O terceiro item é em relação ao potencial de inovação e combinações com novas tecnologias, né? Você pode lançar um produto que ele pode ser combinado com outro já existente, né? Você pode melhorar, então, esse potencial do produto através da inovação tecnológica, né? Fazer uma casalinha, um casal, né? Uma casalinha entre eles. E outra é a responsabilidade social e ambiental, né? Tanto do consumidor como das empresas, como eu falei no caso aqui da Natura, né? Eles já têm essa consciência ambiental e as outras empresas estão seguindo o mesmo caminho, né? A gente já viu também que o governo, ele tenta ir em algumas legislações, né, ajudar essa questão ambiental, como a proibição do uso da sacola plástica, né? Voltar a usar a sacola de papel. Então, são pequenas coisas que podem contribuir muito, né, nessa questão dos resíduos. Esse outro aqui também ficou bem estranho, né? Não é para estar assim. Configuração aí acabou diminuindo muito. Mas vamos seguir aqui. Eu peguei isso aqui da Fundação Instituto de Administração da USP, né, um dado da USP, da equipe lá do Instituto, em que eles destacaram as macrotendências, né, para o ano de 2020 e 2021, né, o que está em alta, o que vai estar em alta no mercado, né, em termos de pesquisa, de tudo, pesquisa e desenvolvimento e inovação. Bem, eles colocaram em primeiro lugar a nanotecnologia, né? Lá houve um avanço para 2020, 2021 da nanotecnologia. Em segundo lugar, eles destacam a biotecnologia, né? Em terceiro, o meio ambiente. Então, aqui, o nosso doutorado aqui é Bionorte, né? Doutorado do Bionorte, né? Voltado à biotecnologia, né? Gerando sustentabilidade, né, em relação ao meio ambiente. Então, tá aqui, para 2021, entre os três primeiros, né, está a biotecnologia e meio ambiente.
A outra, tecnologia digital, né? Essa parte da tecnologia de informação, tecnologia digital. A outra, comunicação virtual, né? Também vai estar em alta. O próximo item, agronegócio, né? Quando se fala em agronegócio, está englobado tudo, né? Desde dos grandes, né? Grandes culturas, como soja, milho, arroz, como os pequenos, né? Agricultura familiar. Novos materiais, né? Da área de medicina, também, a macro tendência para 2021. Há outros alimentos, como eu falei agora há pouco, né? Em relação aos orgânicos. Teve um crescimento muito grande, né, nessa parte de produtos orgânicos, de produtos agroecológicos, com a restrição ou o não uso, né, do agrotóxico, que o agrotóxico é uma coisa muito séria, porque ele é cumulativo, né, ele é como se fosse metal pesado, ele vai acumulando no organismo da pessoa e tem toda aquela questão da cadeia trófica, né. Quando você come um peixe que está contaminado com agrotóxico, às vezes a pessoa não, existe, né? O agrotóxico, quando ele é utilizado, ele vai para o lençol freático, ele vai para o rio, ele vai para os corpos d'água, né? E o homem acaba consumindo, até mesmo pelo uso da água, né? No consumo humano, como os animais, peixes, mariscos. Então, tudo isso, os resíduos de agrotóxicos, eles vão ficar acumulados no seu organismo, né? Principalmente no fígado, né? Que é o maior responsável pelo armazenamento de energia no ser humano. Energia renovável, né? A gente está tendo o Brasil, nesses últimos anos, tem um crescimento muito grande em relação à energia eólica, energia solar, né? Nós temos países aí que já estão com essa consciência, tecnologia e consciência ambiental, como o Japão e a Alemanha, eles estão bem à frente, mas o Brasil teve um crescimento muito grande, significativo. E o uso dos ativos da flora brasileira, né? Todo mundo agora graças a Deus, está voltado mais ao mercado consumidor ao uso fitoterápicas, principalmente, né? Antigamente a pessoa estava gripada, ele ia na farmácia, numa coisa rapidinho, né? Agora não, ele já está buscando alternativas, né? Do não uso dos fármacos comerciais, né? Buscando alternativa em relação ao uso dos fitoterápicos. Vamos ver se o próximo slide vai... agora já melhorou, né? Teve uma alta aí, né? E quais os entraves em relação à biodiversidade, né? O primeiro que a gente destaca é em relação à pesquisa, desenvolvimento e inovação, né? Ele não tem sido prioridade nos governos, né? Tanto federal e estadual, né? Tem alguns estados que eles deixam para segundo plano, às vezes nem mexe muito, né? Então, continua, não vai ter mais investimento não, continua no mesmo patamar. Então, a gente está vivendo agora um momento, né, de corte nos institutos, nas universidades, então isso vai ter uma consequência mais à frente, né? Talvez agora a gente não sinta muito, né, na produção científica, porque vai ser um ano de transição, né? Desse corte aí das verbas. Vai ser um efeito cascata. A gente só vai sentir para 2020, para o ano que vem e nos outros anos subsequentes. Então, isso é uma coisa muito grave, né? Porque tem um orçamento que ele é regido por legislação, né? Tem a legislação específica que cada estado tem que distribuir tantos por cento para as universidades, para os institutos. Mesma coisa do governo federal, né? Todo ano é votado a lei orçamentária, mas, infelizmente, nós temos que conviver agora com essa nova realidade. Outro item, né, que entrava é a dificuldade das empresas para absorver e implementar novos modelos de negócio.
a indústria, às vezes, não consegue acompanhar uma inovação, né? Acaba que chega um momento crítico de até fechar, né? Um exemplo que a gente vê assim, nessa questão ambiental é as lâmpadas de LED, né? A indústria de fabricação de lâmpadas que não acompanhou o desenvolvimento e a melhoria em relação à fabricação de lâmpadas, ela acabou fechando. Por quê? Veio a legislação que até tal ano não pode mais ser produzido lâmpada incandescente, né? Que ela consome bastante energia. Todas tinham que ser lâmpadas fluorescentes e agora de LED, né? Então, isso aí, acabou que algumas empresas, isso é só um exemplo, né? Que não se adaptou, a tendência delas é fechar ou ser absorvida, né, por outra empresa. Outra questão que eu acho que é a principal, né, na minha opinião, né, é a questão tributária, né? Hoje, a questão tributária, ela é muito pesada para quem vai iniciar um negócio, né, ou vai abrir uma empresa de consultoria, alguma coisa do tipo, prestar serviço para o governo, para as empresas, o que for, você já começa pagando imposto, né? Talvez uma solução seria o governo dar uns 6 meses, um ano de carência para que a pessoa, o microempreendedor, até mesmo o grande, ele se estabelecesse, né, para poder começar a pagar o imposto. Mas essa questão da tributação, ela é muito pesada, né, para quem vai iniciar qualquer tipo de negócio. E outra é desaparecimento da matéria base da inovação tecnológica. Qual matéria base é essa? A fauna e flora, né? O que está acontecendo? Toda essa questão do aquecimento global, dos resíduos, do desmatamento, queimadas, tudo somado está levando à extinção de algumas espécies, né? As espécies estão desaparecendo, infelizmente, e isso é muito preocupante. Aqui eu peguei essa figura aqui, que ela demonstra bem o que está acontecendo, né? Vamos pegar aqui, ó, a abóbora. A abóbora tinha 41 espécies. A gente vem acompanhando aqui, ó, hoje nós temos só cerca de 40. Né? E para onde é que foi essas outras 300? Né? Foram extintas. Né? Extintas, o avanço do homem em cima de mais terras agricultáveis, pode ter sido por causa de doenças, né? Doenças, pragas, então tudo isso influencia, né? Outra aqui, tomate, nós temos 406 espécies. Hoje nós temos o quê? 79 só. Então, de 400 desceu para 79, todas as outras foram extintas, e não tem mais como voltar. Né? Não tem, bora aqui tentar recuperar, não tem como. Né? E qual a importância disso? De você ter a variabilidade das espécies? Em relação ao que eu falei agora, né? Se surgir uma praga, uma doença, você não tem como fazer cruzamentos, né? Fazer melhoramento genético para que essa espécie, né? Tanto faz, ser vegetal ou animal, ela consiga, através da permutação gênica, se proteger, né? Contra o novo tipo de doença patógeno que ela for cometida. Né? Um exemplo, a banana. A banana teve risco de desaparecer, né? Por conta de uma doença, a cigatoca negra. É um tipo de fungo, então as instituições, né, de pesquisa, elas procuraram, através de uma espécie, né, que fosse resistente, né, e fez o cruzamento. Né. Quem foi o órgão responsável por isso? A Federação Hondurenha de Agricultura, né, lá de Honduras. Eles conseguiram identificar uma banana que era resistente e começaram a fazer os cruzamentos. Então, hoje nós temos 2 tipos de FIA1, né, FH e a FIA2, que são espécies sintéticas, né,
foram produzidas com cruzamentos em laboratórios e hoje ela é resistente à cigatoca, né? Outra, em relação ao que eu estava falando da tomate, né? Lembrei agora. Murcha bacteriana, né? A murcha bacteriana também é uma doença que ela promove a morte do vegetal. O vegetal, do dia para a noite, ele não produz mais, ele cai em senescência e morre, né? Então, as variedades comerciais, elas sofrem muito com isso. Aqui o Maranhão era um grande produtor de tomate. Hoje em dia, a gente tem que estar importando, né, esse produto. Por quê? Por conta dessa doença, a murcha bacteriana. Então, como é que você pode fazer? O pessoal está usando o tomate nativo, né? Uma espécie nativa, né? Uma solanácea, que é a família do tomate, a jurubeba. A jurubeba, ela é parente do tomate, apesar do porte e tudo, mas elas são da mesma família, das solanáceas. Então, você faz através de enxertia, né? Você pega a parte inferior da planta, que chama de cavalo, de jurubeba, e você bota em cima, que é o cavaleiro, qualquer espécie de tomate que você queira produzir. Então, essa espécie de baixo, que é a jurubeba, que é resistente, ela não vai deixar a murcha bacteriana atingir a parte que você quer de produção, né? Então, essa técnica pode ser utilizada também, né? O que é isso? Inovação tecnológica, né? Às vezes até, mas é só fazer isso? Sim, mas é uma inovação tecnológica, né? Isso aí, quem estuda, quem desenvolve muito isso é a Embrapa, né? A Embrapa, ela trabalha tanto com a parte animal como a vegetal, sempre visando solucionar essas questões relacionadas à produção, né? Produção de alimentos. Então, aqui nesse slide aqui é bem legal que a gente pode ver, né, o que está acontecendo. Às vezes a gente não acredita, né, que tinha tudo, mas tinha todas essas espécies. E hoje, por conta dos fatores ambientais, até mesmo antrópicos, né, se chegou a esse número aqui bem reduzido. Professor Lídio, está tendo algum problema de áudio aí, não, né? Pessoal, se tiver algum problema de áudio, vocês podem reportar aqui que nós estamos aqui atentos a toda a palestra. Bem, pessoal, o que eu quis mostrar em relação a essa perda das espécies? A perda da biodiversidade, né? Aqui nós temos um exemplo aqui, ó. A gente sabe que as frutas cítricas, elas são ricas em vitamina C, né? Então, aqui, ó, para a quantidade de 100 gramas, bora ver quanto tem de vitamina C na lima. 38, né? Na laranja, 53, na tangerina, 112, cagaita, 126, mangaba, 420, e no camu-camu, 1888. Quer dizer, é um absurdo, né, a quantidade de vitamina C que tem, né, nessa fruta aqui. Então, se ninguém descobrisse que isso aqui se perdesse no local de origem, o homem ia perder uma grande chance, né, de conhecer uma planta que tem essa quantidade aqui enorme de vitamina C, né. Então, para quem não conhece o camu-camu, é isso aqui, ó. Um pouquinho maior que a acerola, né? Esse frutinho aqui. Então, esse frutinho aqui, ele é riquíssimo em vitamina C. Isso é só um exemplo para a gente ver como é a biodiversidade do Brasil, né? Bem, continuando ainda sobre as espécies em relação à extinção, né, das espécies no planeta, aqui eu trouxe um percentual, né, de como é que estão as aves, mamíferos, anfíbios, enfim, como é que está a situação de todos. Cerca de 13% das aves estão em situação de extinção, né, no mundo. Os mamíferos, 25%, os anfíbios, 41%, e a mais ameaçada são as tartarugas, né? Cerca de metade das tartarugas estão em situação, das espécies de tartarugas estão em situação de extinção. Aqui do outro lado nós temos
peixe, né, que estão com 23% de ameaça de extinção, e os répteis, 29%. E agora, recentemente, né, dados da ONU, ela coletou dados em 55 países, com 145 pesquisadores, né, e eles chegaram à seguinte conclusão, que cerca de 1 milhão de espécies estão vulneráveis, né? Lembrando que, a gente viu lá no começo, né, que a literatura mostra que hoje nós temos 8,7 milhões de espécies, né? Então, 1 milhão de espécies estão em situação de vulnerabilidade de serem extintas. Isso devido a diversos fatores, né? Bem, e nós não estamos só falando em relação à fauna e flora, né? Nós também estamos, nós podemos ver aqui, nesse noticiário da BBC, né, lá de Londres, que noticiou isso aqui, ó. Os índios na fronteira Brasil e Bolívia, eles são os últimos, né, desse povo aqui, ó. Varacuí. E eles são os únicos que falam essa língua aqui, ó. Vara azul. Então, esses aqui são os últimos. Ó. Ela, 76 anos, ele, 78 anos. Então, daqui não tem mais como, fisiologicamente, dar continuidade a essa tribo indígena, né? E a BBC também noticiou que o Brasil tem 190 línguas indígenas em perigo de extinção. Então, isso é bem preocupante, né? E não só a fauna e flora está se acabando. Nosso patrimônio também genético humano, né, dos indígenas, também está chegando à extinção. E o que tem, o que já se pensou e já está feito, né? Já está realizado em relação a essa proteção do patrimônio genético mundial. Já tem construído na Noruega, né? Essa base aqui, que é o que? O Banco Mundial de Sementes. Aqui estão todas as sementes do mundo, né? Principalmente as comerciais, elas estão armazenadas nessa estrutura, né? Isso aí foi pensado na época da Guerra Fria, né? De construir um local caso houvesse uma bomba nuclear, parece até coisa de filme, né? Mas existe isso aí. E no Brasil mandou, né? Milho, arroz, feijão, frutas, mandou para todos os países mandaram o material genético vegetal, caso haja algum dilúvio, alguma coisa, né? Tá protegido, né? Em temperatura ambiente, tem toda uma sistemática aqui de proteção, congelamento, tem várias técnicas aí de armazenamento, né? Dessa base. Essa base, ela fica todo o tempo lá debaixo da neve, né? Do gelo. É uma base mesmo bem estruturada. E em relação à conservação, o que se tem feito em relação à conservação da biodiversidade e as indústrias, né? O que a bioeconomia tem feito em relação à biodiversidade? Algumas estratégias estão sendo integradas, né? A primeira delas, identificação das lacunas existentes, né? O que tem que está faltando para a coisa acontecer, né? O que tem de entrave? Como a gente já falou no slide anterior, o que está acontecendo nesse bioma? O que está acontecendo nesse ecossistema? Né? Que a indústria não possa explorar e possa manter a biodiversidade, né? É uma exploração sustentável. Né? Então você tem que identificar essas lacunas, né? A primeira coisa. Depois, garantir recurso para a pesquisa das cadeias de inovação tecnológica. Tem que ter esse recurso, né? Para poder ter a formação dessa cadeia, uma cadeia que seja produtiva e consiga manter a sustentabilidade do ambiente, do ecossistema.
Integrar linhas de fomentos com as estratégias do governo, né? Se o governo lançar um programa para o bioma Pantanal, bioma Amazônia, Cerrado, né? Que essa linha de fomento do governo seja estrategicamente casada com a indústria, né? Para que os dois avançando juntos vai ser muito melhor do que a indústria puxar para um lado, o governo para o outro, né? Tem que ter essa integração, né? Somando as forças, somando recursos, material humano, vai se conseguir promover a sustentabilidade do meio ambiente e geração de renda. A outra, integrar as pesquisas e desenvolvimento de inovação tecnológica através de plataformas com objetivo comum, né? A criação de plataformas como o CIGEM, né, que já está consolidado. Então, essa plataforma é muito importante porque fica cadastrado, né, fica registrado, vai ficar registrado todas as pesquisas que estão ocorrendo no meio acadêmico, né? E pesquisas também de instituições privadas. A gente tem que lembrar que não é só o governo também que está trabalhando nessa questão. Outro fator que a gente não pode esquecer é o fator socioambiental, né? O fator socioambiental ele é muito importante. A conservação do patrimônio genético in situ, que é a melhor forma de conservar os ativos. O que quer dizer in situ? Quer dizer no local, né? Patrimônio genético in situ e tem o ex situ, né? Um exemplo, in situ. In situ é você ter um exemplo aqui, deixa eu lembrar aqui pronto. Lá no sul da Bahia tem uma unidade de conservação Monte Pascoal. Esse mesmo que foi da época do descobrimento. Então, lá nessa APA, né, nessa unidade de conservação, lá tem ela é bem integral, porque ela pega tanto a parte histórica, né, a parte de manguezal do litoral, de Restinga e Mata Atlântica. Então, é uma APA diferenciada. Então, se alguém quiser fazer algum tipo de pesquisa, algum tipo de coleta, do que for, lá você vai ter o patrimônio genético in situ, né, no próprio local. E quando é ex situ, você tem um exemplo do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, né, que lá está a maior coleção de flora do Brasil, né? O Jardim Botânico lá do Rio foi fundado em 1808, quando Dom João VI veio de Portugal aqui para o Brasil, né? Ele fundou o Banco do Brasil e o Jardim Botânico. Então, lá vai ser, no caso, desse caso que eu estava falando da Bahia, vai ser ex situ, né? Lá vai ter espécies que só tem lá nesse local na Bahia, mas foi levada lá para o Jardim Botânico e você pode ter acesso também. Então, in situ, né, é no local lá do bioma de origem e ex situ é fora. Pode ser um herbário, pode ser um jardim botânico. A outra, fator ambiental, socioambiental. As estratégias de conservação não funcionam se a sociedade não tiver como obter valor econômico e social da biodiversidade, né? É aquela questão. É muito bom você falar, vamos preservar tal lugar, vamos preservar a Amazônia, vamos preservar o Cerrado, mas quem está lá, quer dizer, ele não pode explorar nada, ele não pode gerar renda, não vai poder fazer um extrativismo, não vai porque está proibido. Ah, não, se eu for fazer, eu posso levar a multa do IBAMA, do órgão ambiental. Não. Você pode fazer sim a exploração racional, né, para poder gerar renda, né, o valor econômico. Até mesmo para as comunidades não ocorrer o êxodo do local, né? E eles funcionam como os protetores, né, do ambiente, né? Agora tem certas regras que devem ser seguidas, né? Vamos dizer, um ambiente de rio, na época da Piracema, né? Cada estado
tem sua legislação em relação a Piracema, a época de caranguejo também do mesmo jeito, né? Tem que deixar a espécie, naquela época, seguir o rumo natural de reprodução, né? Então, durante essa época aí, o governo, ele pensou em conceder um benefício, né? Para que o pescador, o extrativista, nessa época, ele não possa se utilizar do meio ambiente, porque é a época de reprodução. Então, tudo isso visa fixar o homem no local e, consequentemente, gerar renda, né? Que ele possa sobreviver do ambiente. O sistema de inovação biotecnológica que deve integrar as políticas do meio ambiente, né? Com a inclusão social, gerando desenvolvimento econômico, saúde e pesquisa científica. Então, esse sistema de inovação biotecnológico tem que englobar toda essa cadeia, né? Socioambiental, socioeconômica ambiental. Agora nós chegamos aqui ao patrimônio genético, né? Eu coloquei aqui essas duas definições que vai dar para a gente entender direitinho, para não confundir, né? O que é acesso ao patrimônio genético e o que é o patrimônio genético, né? Porque às vezes a pessoa vai só numa definição, né? Quando fala em patrimônio genético, não, patrimônio genético é isso. E às vezes não é, né? Bora tirar nossas dúvidas. O que é o acesso ao patrimônio genético? É a pesquisa ou desenvolvimento tecnológico realizado sobre a amostra de patrimônio genético, né? Pesquisa ou desenvolvimento tecnológico realizado sobre a amostra de patrimônio genético. E o que é o patrimônio genético? O patrimônio genético é a informação de origem genética de espécies vegetais, animais, microbianas em geral, né, fungo, vírus, bactéria, incluindo as substâncias oriundas do metabolismo desses seres vivos, né? Encontradas em condições, como a gente já falou ontem, in situ, né, no próprio local de origem do ecossistema, em território nacional ou na plataforma continental, né? Qual é a plataforma continental? Eu não sei aqui de cabeça a que distância é do litoral, né? Da parte da parte territorial do Brasil, né? Mas até essa plataforma aqui é patrimônio genético do Brasil, né? A gente tem lá a ilha de Fernando de Noronha, que é mais afastada, né? Após Fernando de Noronha ainda tem mais uma faixa, né, de plataforma continental, que engloba também essas espécies, né? São atendidas. Então é isso, ó. Acesso ao patrimônio é a pesquisa de desenvolvimento tecnológico realizado sobre uma amostra de patrimônio genético, e o patrimônio genético, né, informação de origem genética das espécies animais, vegetais, micro-organismos, né, que estão em condições in situ, né? Então, deu para a gente ver bem a diferença, né, dos dois. E agora, como nós estávamos falando do patrimônio genético, nós vamos ver o CIGEM, né? O que essa sigla quer dizer? CIGEM é o Sistema Nacional de Gestão do Patrimônio Genético e do Conhecimento Tradicional Associado, né? É de que país o CIGEM? Brasil, né? Sistema Nacional, né? Ele é uma plataforma criada, né? Plataforma eletrônica de cadastramento obrigatório, né? É obrigatório. De todas as pesquisas, sendo elas experimentais ou teóricas, né? Realizada com patrimônio genético brasileiro, né? Mas eu quero estudar uma bactéria. Eu quero ver a resistência dela a calor, eu vou trazer uma bactéria lá do vulcão ativo do Chile. Ela está enquadrada dentro do CIGEM? Sim ou não? Não, né? Porque tem que ser o quê? Patrimônio genético brasileiro, né? Em território nacional. Se eu estou trazendo uma espécie do Chile, não se enquadra, né?
vai entrar em outra modalidade, né? Outra modalidade de cadastramento. Mas o CIGEM é bem claro, né? Tem que ser patrimônio genético brasileiro, né? E ele é obrigatório, né? Mas na frente a gente vai ver que algumas situações que podem gerar multas. Bem, eu peguei esse dado aqui, tá no sistema também, no site, né? Relatório do CIGEM, né? De 6 de 11 de 2017 até outubro de 2018, até dia 15, né? Foram feitos, né, cadastro de acesso de 11.819, né, cadastros. Estão ativos no sistema do CIGEM. Né? Lembrando que em 6 de novembro encerrou, né? Não é isso, professor? Encerrou o CIGEM para cadastramento das instituições, né? A gente vai ver se sai alguma resolução que abra de novo o sistema. Bem, como é que você acessa o CIGEM? Você vai no seu site de procura, né? Que você utiliza. O mais utilizado é o Google, né? Outras pessoas usam outros sites de procura. Aí você digita CIGEM. Digitou. Aí às vezes aparece aqui o Ministério do Meio Ambiente, né? Aparece direto logo CIGEM. Eu vou mostrar das modalidades, né? Se você for pelo Ministério do Meio Ambiente, você vai acessar, aí vai aparecer essa página aqui, ó, Ministério do Meio Ambiente. Aí aparece CIGEM, né? Aqui a logomarca, né? Sistema e tal. Aí a gente vê bem aqui que está bem acima da página, né? Aí a gente vai descer um pouquinho, vai chegar aqui, ó, acesso ao CIGEM, né? Se você for pelo Ministério do Meio Ambiente, você vai encontrar do lado esquerdo, ó. Aqui, mais ou menos na metade da página, ó, aqui o relatório que eu falei agora há pouco. Está dentro da página web. Aí você vai ter acesso aqui, apertou aqui, CIGEM. Quando se você for pelo Ministério do Meio Ambiente. Se você for por aqui, ó, cigem.gov.br, né? Quando você apertar, você já cai direto na página, certo? Então, essa página você pode acessar por aqui, ou pelo Ministério do Meio Ambiente. Quando você aperta aqui CIGEM, é para aparecer já essa página aqui, ó. Né? Conselho de Gestão do Patrimônio Genético. E aqui embaixo, ó, CIGEM, Sistema Nacional de Gestão, né? Patrimônio Genético e Conhecimento Tradicional. Como vai ser seu primeiro acesso, quem tiver com computador, né, tiver nos outros estados com computador, pode até ir treinando logo como é que se faz esse acesso. Aí você, quando chegar nessa página, como é seu primeiro acesso, você vai aqui nesse item, cadastre-se, né? No caso, eu e outras pessoas que já fez o cadastro, nós vamos entrar com o login e a senha, né? Normalmente o login é o CPF, é o seu CPF. E a senha você vai receber por e-mail. Nós vamos ver aqui o passo a passo. Então vamos lá, recomeçando. Você vai aqui, cadastre-se. Pronto. Apertou. Aí vai abrir essa página aqui e vai aparecer isso aqui, ó. Considera-se crime sob pena da lei fazer declaração falsa, atribuir a terceiro falsa identidade. Quer dizer, a legislação de que é você mesmo que está fazendo esse acesso, né? Você não está fazendo para ninguém com documento de alguém. Então, se você, que Deus o livre, né? Fizer acesso por alguém, você vai responder, né, criminalmente, né, administrativamente, de acordo com essa legislação aqui. Aí, tudo bem, você entendeu que é você mesmo. Aí você vai lá, fechar. Apertou fechar, abre a página. Abre a página. CIGEM, tudo, né? Ele é um sistema protegido, né? Você pode botar os dados que não vai ter ninguém roubando seus dados. E todos esses itens que estão aqui, ó, que eu destaquei, estão em asterisco, é obrigatório, né? Às vezes tem pessoas que não têm o currículo Lattes, né? Vai ter que fazer, né? Às vezes o aluno de iniciação científica não possui, então ele vai ter que fazer primeiro a plataforma Lattes, senão ele não vai conseguir, né, avançar para as outras etapas. Então aqui é coisa comum.
E o sistema não é difícil, né? Ele é demorado, assim, tem um item que você pode salvar pela metade, né? Às vezes você não calculou bem o tempo, você salva e quando você entrar de novo, você vai pela senha e continua no momento que você parou. Aí aqui sexo, tal, nacionalidade, aí tudo bem, vai preenchendo, passar aqui. CEP, endereço e tal, e-mail. Aí isso aqui é muito importante, ó. Essa parte do e-mail. Como é o seu primeiro acesso, você não pode errar, né? Faça com bastante calma, observe se não está um ponto a mais, ou faltou ponto, porque a senha vai para o seu e-mail aqui que você vai colocar aqui, ó, né? Então isso aqui e para conseguir outra senha, eu não sei nem como é que é, né? Eu tenho que entrar em contato com eles lá. Pois esse item aqui é o mais importante, ó. E você clicando aqui em informação, ele vai dar uma informação a mais, né, sobre os cuidados, né, com em relação ao e-mail, né. Aí pergunta aqui, ó, se é pessoa jurídica no interior ou no exterior, né, fora do país, porque aí você entra em outra página, né. Possui vínculo com a instituição nacional, né, que no caso é a universidade, um instituto ou o que for. Então, esses campos aqui, ó, obrigatórios. Aí aqui a gente já desceu mais a barra, né? A gente começou aqui com o nome e tal, aí aqui já foi e-mail, e a gente vai descer aqui no próximo slide. Descendo aqui, ó, você tem o termo de uso, né? Esse termo de uso é em relação a quê? Ele vai explicar que você está regido por essa legislação e tudo, aí você lê esses termos, se você concordar, né? Não, eu quero fazer o SIGEN, aí você marca aqui, ó. Marquei, li e concordo. Aí, quando você marca, você vem aqui cadastrar. Se tiver alguma coisa faltando ou errado, ele vai informar, ó, você esqueceu de botar o CEP. Aí você volta, organiza, né, preenche de novo e cadastrou. Quando você apertar cadastrar, ele vai botar a mensagem que cadastrou, para você ir olhar o e-mail. Aí você de imediato vai no seu e-mail e olha a senha que ele criou para você, né? Ó. Aqui é o meu e-mail pessoal, aí vem SIGEN, identificando, né, que é o sistema, o assunto, ele bota o nome do SIGEN, aí você vem aqui, ó, aqui é o sigilo, né, uma super proteção que eu botei aqui, ó, para ninguém pegar minha senha. Aí você pode mudar depois, né, porque vem uma numeração bem, que às vezes é difícil de gravar, então você bota a sua senha mesmo, que você é acostumado. Que não vai esquecer, né? Aí o login, ó, ele já disse que vai ser seu CPF e a senha está aqui embaixo, né? Aqui são outros dados, de data, de tudo, de IP. Então é bem simples, não é difícil o sistema. Aí você vai novamente, né? Ah, agora eu não preciso mais me cadastrar, agora eu quero entrar no sistema. Eu já tenho um login, que é o CPF, e tem minha senha, né? Aí você entra. Entrou, aperta aqui entrar. Aí abre a página de novo. É o que? Ele pede para você desbloquear o pop-up, né? Pop-up. Que às vezes, quando está habilitado, ele fica bloqueando a página, né? Ele acha que é um vírus, que é alguma coisa que quer acessar seu computador via web. Mas aí você vai lá, bem aqui, ó, bem aqui nesse cantinho aqui, você habilita, né? Próximo aqui é o X, onde fecha a coisa, nesses três pontos, você desabilita, né, essa função. Aí pronto, aí você bota para fechar e você já está no SIGEN, né? Ele diz que aqui é o meu nome, né? Bem-vindo, Jadiel. Aí, atividade de acesso, eu digo, eu quero cadastrar agora a minha pesquisa, né? Eu vou cadastrar. Aí você vem aqui em novo cadastro, aqui na seta vermelha. Aí você aperta no novo cadastro. Aí abre a página, ó. Cadastro de atividade de acesso, né? Aí você, responsável pelo cadastro, já está seu nome, né? Você bota adicionar, aí aparece seu nome, CPF e tal. Aí você coloca aqui, ó. Cada item desse, ó, aqui o primeiro, tipo de usuário, eu botei aqui independente, né? Mas quando você clica aqui, aparece parceria com o exterior, não sei o que, vai aparecendo, aí você vai se enquadrando aqui, né? Tanto os seus dados pessoais como o da pesquisa, né? Objetivo do acesso, aí você vai preenchendo passo a passo, né?
Não é difícil. É como eu falei, é bem fácil, né? Aí aqui, mais importante, ó, abaixo do objetivo do acesso. O acesso foi realizado antes de 2015, né? Novembro de 2015, ou obteve autorização antes disso. Aí você vai responder, não, a gente está em 2000 e pouco. 2018, 2019, então foi depois. Aí você clica aqui, sim, não. Dependendo da sua pergunta, sim, não, aí vai abrindo mais opções, né? Vamos lá para o próximo slide. Continuando na mesma página, a gente descer um pouquinho aqui a barra, aí tem a equipe, ó, né? Às vezes você está em um grupo de pesquisa, num grupo de estudos. Aí você cadastra, né? Eu botei aqui o meu independente aqui, né? Mas você pode colocar, né? Todo mundo. Aí tem que ter o quê? O CPF da pessoa, né? Do aluno de iniciação, ou colega do mestrado, doutorado, que está ajudando você, professor, aí você, aqui vai incluindo, adicionar a equipe, vai adicionando até você completar. Pois não. Não, muito bem, a colega aqui perguntou se pode ser pessoas de outra instituição, né, de outras universidades, faculdades, sim, a resposta é sim, né? Aí você identifica através do CPF, né, e da instituição, né, no caso. Sim, é bom, mesmo que não esteja, mas é bom ele fazer porque ele vamos dizer, o SIGIN vai conseguir identificar todo mundo, tipo casar, né? Ele vai, olha, ele botou aqui, vamos dizer, já deu o professor Lídio. Aí o professor Lídio também vai fazer o SIGIN dele, cadastrar, aí o sistema vai entender, ó, esses dois pesquisadores, eles estão na mesma pesquisa, né? Na mesma equipe. Tem que estar cadastrado. Não, vai ser cadastrado. Aí você avisa o pesquisador, né? Recebe a mensagem, professor Lídio? Ele recebe uma mensagem via e-mail, né? Porque o SIGIN tem seu e-mail. Através do CPF, o sistema ele consegue identificar. Olha, eu coloquei tal pessoa. Aí o sistema manda uma mensagem. Olha, você foi adicionado, né, no grupo de pesquisa. Aí ele vai, através do e-mail, tá certo. Aí ele vai e confirma, né, também no dele, no registro. Ele é um sistema bem inteligente, né? Ele consegue cruzar todos os dados. Aí você parceria com a instituição nacional, você bota, né, que foi a pergunta da colega, parceria com a instituição no exterior, se for o caso, bota. A amostra contém patrimônio genético do exterior, né, que eu falei agora há pouco. Aí você, já é outra modalidade, né? Resultados obtidos, né? Se tiver resultado de quê? De patente, resultado do que for, você consegue colocar. E nesse último aqui, ó, resultados obtidos, mesmo que sua pesquisa já tenha sido consolidada aqui no SIGEM, é o único que fica aberto. Porque você consegue colocar... gerou um artigo, aí você pega e consegue adicionar, né? E aqui, por último, novamente, né? Se você concorda com todos os dados, né? Tá, a legislação de veracidade, aí você coloca ali, concordo, e aperta cadastrar, né? Ou se você não conseguiu, não, eu estou apressado, eu tive que sair, aí você salva. Né? O que eu falei agora há pouco, você salva em rascunho e depois você conclui, porque no cadastrar é no final de tudo, né? Você preencheu tudo, aí aperta cadastrar. Se faltou alguma coisa, o sistema informa, você não preencheu tal campo. Aí você preenche e cadastra, né? Se não der tempo, não tem problema, você salva. E quando você retornar de novo o acesso com sua senha e login, aí você já pode prosseguir para salvar, definitivo. Aqui é em relação à instituição, né? A instituição tem que validar também o seu cadastro, né? Então, aqui, o professor Lídio quiser contribuir nessa parte aqui do cadastro, né, da instituição via CNPJ. Professor Lídio, por favor.
Seu Lídio vai contribuir aqui que ele recentemente participou, né, desse cadastro de instituição. Obrigado, professor. Bom dia a todos. É só um parêntese na apresentação do professor Jadiel. Em relação ao cadastro da instituição, né, que foi o anteriormente apresentado, toda instituição, né, obrigatoriamente tem que ser cadastrada no CIGEM, né, o prazo já terminou. Então, toda instituição que não tenha sido cadastrada, que tenha pesquisadores que trabalhem com patrimônio genético ou conhecimento tradicional associado, né, pode ser alvo de fiscalização, né, e multa posteriormente. Então, assim, não é obrigação do pesquisador fazer o cadastro institucional, é obrigação do programa, né, provavelmente de pós-graduação ou da reitoria do local, o cadastro. Por quê? No cadastro é enviado quem é o representante legal da instituição. Tá? Então, assim, é um trabalho, né, que é feito, né, pelo representante legal ou na indicação. Então, o representante legal pode ser o reitor, proreitor de pós-graduação ou coordenador de pesquisa, alguém que possa estar, né, se responsabilizando, né, no caso de o que é que o CIGEM ele é vinculado ao Ministério do Meio Ambiente. Tá? Então, assim, o que é que o Ministério do Meio Ambiente solicita para o representante legal? Alguém que possa representar a instituição, caso seja necessária alguma reunião em Brasília. Então, vamos lá discutir em relação a alguns temas importantes sobre patrimônio genético ou conhecimento tradicional associado. Tá? No caso da nossa instituição, a gente cadastrou, e pode ser cadastrado mais de um, né, representante legal. Lembrando que o representante legal, né, ele tem validade de acordo com a portaria que foi encaminhada para Brasília. Essa portaria também é encaminhada, como alguns outros documentos institucionais, né, que é solicitado também o preenchimento, né, que mandaria correio para lá, e toda essa validação tinha que ser sido feita, né, até novembro do ano passado, 2018, né. Por exemplo, nossa instituição, a gente cadastrou, né, ela, né, no período, só que a portaria, por exemplo, de nomeação da representante legal, em fevereiro, venceu, então a gente já teve que renovar, reenviar, recadastrar, não recadastrar, mas pelo menos reenviar a nova portaria de, né, extensão do período da sua nomeação. Então, assim, quando é feita essa validação por Brasília, né, pelo Ministério, aí que o pesquisador, né, pode estar se cadastrando, né, e se vinculando à instituição. Por isso que no cadastro do professor Jadiel aparece lá como independente. Lembrando, não é só pesquisador que é vinculado a um programa de pós-graduação que trabalha com um patrimônio genético. Tá? Lembrando que existem, por exemplo, escolas de ensino médio, ensino fundamental, que sim, desenvolvem pesquisas, né, pesquisas de grande qualidade. Eu tive, né, conhecimento de algumas, inclusive, que fui bastante satisfeito em ter esse conhecimento, né, que trabalham com patrimônio genético ou com o conhecimento tradicional associado. Então, tudo precisa ser cadastrado. Tá? E você também pode cadastrar como independente, caso não tenha vínculo, né, institucional. Tá? Mas tudo precisa estar exatamente registrado. Uma observação importante, professor Jadiel, em relação, por exemplo, àquele documento, né, que foi solicitado, né, que, por exemplo, colaboração internacional. Ah, então, assim, durante esse cadastro institucional, tem duas observações importantes. Né? Uma delas é o termo de transferência de material, TTM. Esse termo de transferência de material e o termo de colaboração com instituições internacionais, né, é solicitado para que tem que ter um padrão, e o padrão foi meio que cadastrado pelo Ministério do Meio Ambiente. Você adapta para a sua instituição, lógico, você vai ter que adicionar seu CNPJ, você vai ter que adicionar, né, o pesquisador, né, por exemplo, na nossa instituição, né, alguns pesquisadores têm colaboração com instituições internacionais. Né, no meu caso também, eu tenho colaboração com a Universidade de Washington, né, em Seattle, né, Seattle, nos Estados Unidos, e que a gente desenvolve, né, bioprospecção de produtos com atividade anticlamídia, tá? Que lá o alvo principal é a clamídia, né, que ele tem associado com desenvolvimento de aterosclerose, validado, publicado na Nature,
né? Então, nature reviews, que eles fizeram toda uma avaliação, então, são bem validados. Então, assim, para eu mandar, a partir de então, né, de novembro de 2018 para lá, qualquer material biológico, né, eu preciso, e isso já está lá sendo avaliado, da assinatura de um termo de cooperação, em que eles, né, assinam esse documento dizendo que todo produto gerado a partir daquele material, né, daquele patrimônio genético, é meu, tá? Eles não têm direitos autorais em relação àquele produto gerado. Eu tenho, tá? Percebe-se que o CIGEM acaba sendo, para alguns, um pouco burocrático, né? Nossa, na época do cadastro, ano passado, lá para, antes, lógico, o prazo é novembro de 2018, mas o início disso não foi novembro de 2018, foi novembro de 2017. Né, deram um ano para todas as instituições se adaptarem. Então, nesse período de um ano, eu vi de vários pesquisadores. Eu fui um dos responsáveis pelo cadastro da minha instituição, né, embora não seja coordenador para outra, mas eu tinha interesse de patente. Então, lá na minha instituição, nós tivemos a primeira patente da universidade ano passado. Né, a gente está desenvolvendo bastante essa questão das patentes. E para patente se exige o código CIGEM para ser submetido a patentes. Então, aí eu juntei junto com a equipe, lógico, né, nossa instituição, a gente trabalha em parcerias, então juntamos uma equipe, né, para cadastrar a instituição. E aí, nesse cadastro, né, eu vi de vários pesquisadores dizendo, caramba, é muito burocrático. Por coincidência, um pesquisador mesmo nosso instituição mandou mensagem nos perguntando, professor, eu preciso mandar material, tal, preciso de quê? Eu falei, depende. Tá? Se for aqui para o Brasil, você apenas, né, envia o termo de colaboração, de cooperação. Lá, o termo de transferência de material. Tá? Lá no exterior, tem que ter, obrigatoriamente, o termo de colaboração e cooperação. Tá? E esse termo é assinado por eles. Tá? Minha visão, professor Lídio, tá? Eu acho importante. Tá? As pessoas acham muito cara a multa, né? Mas, gente, lembra do cinto de segurança? Tá? Se não existisse multa, ninguém estaria usando cinto de segurança. Hoje já é automático. Eu, pessoalmente, já boto, né, em alguns locais, inclusive, né, até eu peço para que ninguém comente por aí, né, acho que estou falando só entre nós, brincando, né, alguns lugares em que o cinto não é nem obrigatório, né, vamos dizer assim, que a fiscalização não chega, tão longínquo que é, né, eu já boto o cinto, as pessoas falam, caramba, tá usando o cinto? Eu falei, né, é a mania, tá? E é uma mania positiva, né, é uma mania positiva que a gente adquiriu, por quê? Por causa da multa. Lógico, eu não estou preocupado, né, assim, entre aspas, com a segurança naquele momento, que deveria estar, tá? Mas há uma segurança, se antecipa alguma situação. A mesma coisa em relação ao patrimônio genético, gente. Imagina, a gente passou, né, sendo visto pela televisão, né, vendo na televisão, né, a biopirataria, né, o professor Osmar falou bem, né, na segunda-feira. Tudo pode ser considerado biopirataria, né? Mas tudo que for registrado e documentado como uma lei do Ministério do Meio Ambiente em que te exime de qualquer, né, acusação de biopiratarismo, você está dizendo, olha, eu faço pesquisa. E está aqui registrado. Então, olha que interessante. E nesse cadastro, professor Jadiel, algo outro interessante, que eu pude presenciar porque eu participei de todo esse processo, é que todo o acesso a patrimônio genético ou conhecimentos tradicional associado, o acesso é obter aquele material, é obter aquele conhecimento, a data, se for antes de, se não me engano, novembro de 2015, mas é 2015, algum períodozinho de mês que não me memória agora, né? Nesse cadastro institucional, a gente foi a gente foi exigido, né, de enviar uma lista de todos os pesquisadores institucionais que tiveram acesso antes de 2015. Porque vai dizer o seguinte, olha, antes não precisa cadastrar, já está aqui, ó, dizendo que teve acesso. Agora, a partir de 2015, se você teve algum acesso, cadastre-se. Tá? Estou falando isso por quê? Porque é importante que vocês, né, saibam disso. Gente, vocês estão, né, num programa de doutorado. E olha o programa de doutorado. Biotecnologia. E a biotecnologia, gente, envolve muito patrimônio genético. Tá? Então, basicamente, se falha a memória, 90% dos trabalhos provavelmente deve envolver patrimônio genético.
Ou seja, 90% dos trabalhos de vocês precisam estar cadastrados no CIGEM, tá? Quem ainda não fez, faça, tá? Então, no meu caso, eu cadastrei um projeto. Ué, professor, você cadastrou um projeto? Porque eu só trabalho com a Romã, com a Punha Granato. Então, assim, eu só tive acesso, a partir de 2015, com a Punha Granato. Mas também já fiz vários trabalhos com ela. Tá? Eu tive essa ideia de pegar uma planta e vou fazer a bioprospecção até os produtos puros, isolados, para a gente fazer atividade. Estou finalizando alguns artigos já com substância isolada. Porém, conheço pesquisadores que têm 30 a 40 espécies diferentes. Estou falando de produto vegetal, tá, gente? Agora, lembrando que de produto vegetal, patrimônio genético não está presente apenas nos vegetais. Tá? Patrimônio genético, como por exemplo a palestra de amanhã, tá? Que vai ser sobre bioprospecção de produtos microbianos, né? É patrimônio genético. E aí eu pergunto, eu tenho um estudo, por exemplo, que eu detecto vírus de crianças com pneumonia. Preciso cadastrar? Tá? Então, assim, a pergunta foi feita aqui para os alunos do Maranhão, né? A resposta foi sim. Né? Eu preciso cadastrar. Se eu retiver aquilo no meu laboratório, se eu utilizar aquilo para fazer novos estudos, eu estou retendo um patrimônio genético. Isso é um patrimônio genético, é um vírus que está circulando aqui no Maranhão. Tá? E se eu usar, por exemplo, um isolado clínico de um paciente, uma bactéria, por exemplo, um fungo, né, para fazer estudos, eu preciso cadastrar, porque aquilo é um patrimônio genético, tá? Então, assim, vai além disso, tá, gente? Então, assim, eu lembro que colegas que trabalham na área animal, né? Então, assim, também precisamos cadastrar, tá, gente? Então, assim, vai além, tá? Desculpa, só um minutinho, o áudio está falhando, não sei se a minha posição do microfone melhorou um pouco, Luiz. Luiz Reginaldo, se melhorou um pouco, por favor, avisa. Se não, eu vou pedir para o técnico daqui estar tentando verificar alguma possível falha, tá? Enquanto eu guardo sua resposta, eu vou ouvir uma pergunta do nosso aluno aqui, tá? Eu vou trabalhar com uma bactéria que produz um bioativo. E aí eu vou testar o efeito desse bioativo em outras bactérias. Todas as bactérias que eu testar tem que estar cadastrado ou só a que produz o bioativo? Então, lembra, patrimônio genético. Tá? Então, você tem no seu laboratório, está guardado, está retido, você está tendo acesso. Tá? Então, lembrando que o que a gente está discutindo é o acesso ao patrimônio genético. Tá? Se vai usar, se não vai usar depois. Então, lembrando, se você retém, tem alguma finalidade. Tá? Você não vai guardar no seu laboratório um material que não tem interesse nenhum. Tá? Então, assim, é importante que seja feito, né, sim, né, todo esse cadastro dentro do CIGEM. Tá? Então, assim, esse cadastro é feito, tá, gente? É lógico que quando você trabalha, por exemplo, no dia 15, vai ter a palestra da professora Rita, tá? Que vai falar sobre, por exemplo, produtos microbianos também. Então, por exemplo, ela coleta material do meio ambiente, né, detecta alguns peptídeos e tenta utilizar esses peptídeos como atividade antimicrobiana, por exemplo. Tá? Então, isso também acaba sendo, né, um patrimônio genético. Tá? Então, dependendo do que você for, né, obter, você tem que cadastrar, sim, tá, dentro do CIGEM. Tudo bem? Então, assim, é algo bastante relevante. Eu achei bem importante, tá, que isso seja feito aqui no Brasil. Eu acho que muda um pouco a mentalidade, né, muda um pouco o nível de competência, né, do país em relação ao seu patrimônio, né, como o professor Radiel mencionou muito bem, né, existe uma demarcação territorial. Então, assim, depois um pouco de Fernando de Noronha, se alguém tiver o acesso, ele vai ter que registrar. Inclusive, aqui, gente, uma observação importante, não sei se o professor Radiel ainda vai falar, né, mas, por exemplo, quando você for obter o patrimônio genético, isso se tratando um pouco mais de material vegetal, você tem que identificar a exata localização geográfica, né, onde você teve o acesso, tá, período,
tá? Então, assim, isso tudo, a espécie, então, assim, você vai ter que identificar exatamente o que você está utilizando. Isso é uma forma de você, mais uma vez, se garantir, tá? Judicialmente até, tá? Que aquele material é seu. Então, favorece uma patente, favorece o seu grupo de pesquisa, tá? Então, eu visto, sim, como um grande avanço, tá? Com um grande avanço, tá? Em relação ao patrimônio genético, tudo bem? Então, assim, enquanto a gente só aguarda o pessoal dizer se está ok ou não, tá? Professor Jadiel, pode ficar à vontade para a continuação do seu estudo. Então, assim, qualquer pergunta, vocês podem fazer a qualquer momento, tá? A gente pode estar registrando ou momentâneo no final, a gente responde, tá? Ou eu, ou o professor Jadiel, tá? Pode continuar. Obrigado, professor Jadiel. Muito obrigado, professor Lídio, pelas contribuições. E eu vou falar, assim, sobre essa questão da localização, né? O professor lembrou bem que isso aí é um dado que, se não tiver, você não consegue avançar, né, no cadastro. Bem, aqui o professor Lídio falou sobre o cadastro da instituição, né? Agora nós vamos continuar com o CIVEM. Bem, aqui eu botei mais geral do que a gente já viu, né? Aqui do lado esquerdo a gente pode ver, ó, atividade de acesso, né, que é o novo cadastro da pesquisa, depois a remessa, né, é o envio de amostra, se for para o exterior, envio de amostra, ó, aqui no caso aqui que o aluno Matheus estava perguntando, que contempla, o envio de amostra que contém patrimônio genético para prestação de serviço no exterior, como parte da pesquisa, ou desenvolvimento tecnológico na qual a responsabilidade sobre a amostra é de quem realiza o acesso no Brasil, né? Está no artigo no segundo artigo, ó, envio da amostra, né? A responsabilidade é o quê? Da amostra de quem realiza o acesso no Brasil, certo? Agora já a remessa, quer dizer que é o quê? A transferência de amostra do patrimônio genético para a instituição localizada fora do país, com a finalidade de acesso, na qual a responsabilidade sobre a amostra é de quem? Do destinatário, né? No envio da amostra, o responsável é do Brasil. No caso da remessa, que é uma transferência de amostra, quem é o responsável? Quem vai receber lá, o destinatário, né? Notificação do produto, né? Essa notificação do produto é um produto acabado ou material reprodutivo, né? Prévio ou início da comercialização. O número do cadastro de acesso de origem, né? E com indicação da modalidade de repartição, a gente pula aqui para o outro lado, de benefícios, né? Aí tem a modalidade PG, monetário, tá? No monetário, não identificável, né? Que você não conseguiu identificar como é que vai ser essa repartição. E identificável, né? Se vai ser monetário ou não. E aqui no último item à esquerda, o credenciamento de coleção ex situ, né? Que a gente está falando agora o que é in situ, ex situ, é o quê? Nada mais é que o credenciamento de herbários, né? Instituições públicas que tem esse material, né? De fauna e flora, habilitação do recebimento do FNRB e deliberação pelo Conselho do CIGEM, né? Aqui eu coloquei como exemplo aqui o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, né, que eu tinha falado agora há pouco. É um tipo de ex situ. Vamos aqui para a próxima. Cadastro de atividade de acesso, né? Bem, nesse item aqui, está falando sobre o acesso do usuário, né? No caso aqui está a instituição, aqui o seu CPF, né? Bem à direita, e o objetivo do acesso. Qual é o objetivo do acesso? O acesso pode ser acesso ao patrimônio genético, né? Você pode acessar ao patrimônio, ou acesso ao conhecimento tradicional associado, né? Aí aqui você pode ver isso aqui no tutorial também, né? O outro item aqui, adequação de acesso, realizado de acordo com a medida provisória, né, legislação, regularização com autorização, sem autorização, né,
Então, isso aqui, tudo você pode também tirar dúvidas no tutorial. Vamos aqui para o próximo. Sobre o componente do patrimônio genético acessado. É aquilo que eu estava falando, ó. Se tem anuência, né? Quando você vai fazer coleta, ter acesso a patrimônio na faixa de fronteiras e oceânica, você tem que ter anuência, né? Permissão do Conselho de Defesa Nacional, né? O CDA. E quando o acesso em águas brasileiras, também e na plataforma continental, você tem que ter anuência do Comando da Marinha, né? Quando envolve essa parte de águas, é com a Marinha, né? E quando é pessoa jurídica, também tem que ter anuência da Marinha. Então, vamos pular aqui mais para o outro item. Condições in situ, né, que eu já falei, que é no próprio habitat, né, no ecossistema, ex situ, que é fora, né, você pode ter acesso a essas duas, através dessas duas modalidades, você tem que colocar lá no cadastro do CIGEM. Aí essa parte aqui que eu queria chegar, ó, que é a da localização, como o professor Lídio falou, é através de coordenadas geográficas, através de georreferenciamento, né, o GPS, e tem que estar exatamente. Hoje você tem como acessar isso e dizer exatamente, não, fica aqui nesse prédio. Não, você pode dizer, fica bem aqui nessa sala, né? Através do georreferenciamento. A gente vê aqui nessa tarja azul aqui, Aissa, que a localização dessa coleta aqui, ó. Ah, mas eu não sei mexer em GPS, eu não sei nem para onde vai isso aí, né? Não conheço, é muito simples. Você pode acessar a localização através do Google Earth, né? É um programa grátis, né? E free. Você baixa ele no seu computador, né? Aí você faz todo o trâmite de aceitação do programa, né? Aí você abre o programa. Quando você abre o programa, ele vai abrir desse jeito aqui, ó. Certo? Você vê o mapa do Brasil. Então, se você quiser acessar bem aqui em Belém, você vai dando duplo clique, né, no mouse, aqui exatamente onde está aqui na região de Belém. Como eu fiz um acesso aqui que não fosse do Maranhão, de outro estado, né, para a gente ter uma melhor visão, eu escolhi o Acre, né, uma cidade próxima a Rio Branco. Então eu fui dando duplo clique. Quando você dá duplo clique, ele vai aumentando o mapa, né, vai chegando mais próximo. Aí eu cheguei aqui, já estou observando o estado do Acre, então eu fui dando mais duplo clique até chegar na região de Rio Branco, na capital. Aí pronto, ó, você consegue dar o zoom, né, e chegou aqui próximo a Rio Branco, nessa cidade aqui, ó, Senador Guilmar. Então eu escolhi uma área aqui mais preservada, né, aqui próximo à cidade de Senador Guilmar. Então, você quer marcar aqui uma área de coleta, né? Para você alimentar o sistema CIGEM com coordenada de latitude e longitude. Aí você vem aqui em cima, onde eu marquei aqui com a seta, adicionar marcador. Então, você aperta aqui nesse adicionar marcador e vem com o cursor do mouse até nessa região aqui que eu quero. Ó. Então, eu fiz esse procedimento. Pronto. Ó. Aí você coloca o marcador. Né? E o marcador permite você digitar. Você pode colocar, ó, eu coloquei coleta CIGEM, para a gente identificar, né? Mas você pode colocar coleta 1, coleta A, coleta... Você que faz a sua legenda. Então, eu coloquei aqui, ó, peguei essa área de coleta aqui, vamos dizer que seja planta, ou animal, ou girino, sei lá, nessa área aqui, ambiente aquático, você marcou, certo? Quando nós marcamos aqui, você já pode pegar direto aqui embaixo, ó, vocês estão olhando aqui, bem embaixo, ó, latitude e longitude, né? Bem embaixo da coleta, ó, quem está nos outros estados, né? Tem esse nome aqui, Landsat, né, que é a imagem do satélite Landsat. Então você pega aqui, ó, latitude e longitude. Ou você vai com o botão esquerdo em cima do marcador, você com o botão esquerdo, aperta o botão esquerdo e vai abrir essa janelinha aqui, ó. Aí você vai em propriedades. Quando você aperta propriedades, né, repetindo, vai com o botão direito no marcador. Aí vai aparecer propriedades. Quando aparecer propriedades, você aperta em propriedades. Aí vai aparecer a seguinte imagem.
aqui o nome que você digitou coleta e o local que está esse ponto aqui, ó, o amarelo, ó, próximo à cidade aqui, ó. Ele vai dizer exatamente, ó. Então, essa numeração você vai alimentar o SIGEM, né? Aí no SIGEM tem perguntando se é norte, sul, leste ou oeste, ó. Aqui já está dizendo, ó, sul, né? Latitude, sul, porque está abaixo da linha do Equador. Longitude, oeste, ó, depois do 47, oeste, porque nós estamos a oeste de Greenwich. Então pronto, você já sabe como coletar esse dado, né? Não é difícil. Você baixou o Google Terra e pode fazer através de marcador, ou então só deixar o cursor do mouse, onde você quiser. Aí aqui embaixo vai aparecer, né? Então é muito simples, não é bicho de 7 cabeças. Então você retorna lá no cadastro, né, do SIGEM e coloca aqui, ó, se é norte, sul, leste, oeste e bota toda a numeração que está lá, certo? É bem simples, né? As coordenadas estão em graus, minutos, segundos. Tem outro sistema de UTM, mas o mais utilizado que ele aceita é graus, minutos, segundos, certo? Se você também tiver dificuldade, você pode pedir ajuda para alguém, né, que entenda um pouquinho. Aí você, opa. Sim, eu nunca fiz mais de um ponto, né? Mas eu acredito que sim, né? Pode ser adicionado, né? Pelo menos no que eu fiz do SIGEM da minha pesquisa, foi só uma área de coleta, né? Mas eu acredito que sim. Então vamos para o próximo slide. Certo. Só um momentinho para eu compartilhar. São duas questões bem rápidas que eu lhe indago. A primeira é relativa ao sistema de coordenadas, tudo bem, coordenadas geográficas, longitude e latitude. Nós temos o cruzamento disso um ponto, que dá em graus, minutos e segundos. Nós temos um outro sistema chamado UTM. Cartograficamente, nós sabemos que o UTM ele é muito mais preciso do que o sistema de coordenadas geográficas. Isso pode dar um erro no processo de localização, que chega até algumas dezenas ou centenas de metros, o que causa realmente uma estranheza da nossa parte. Eu sou geógrafo de formação, eu trabalho com cartografia temática, é que isso vai dar uma imprecisão na informação, tá? Em termos de uso de lat-long, como a gente chama. Em geográficas. E a outra situação que nós colocamos também, nós visualizamos, é que, aí vai uma questão. Aqui colocamos pontos, tá? Pontos sobre um plano, sobre uma área de pesquisa. Mas se eu quiser cadastrar vários pontos dentro de uma mesma área de pesquisa, como é que eu devo proceder? Eu devo cadastrar vários pontos ou eu devo cadastrar um que valha para toda a área pesquisada? O senhor Lídio quer fazer a contribuição aqui, né? Anselmo, certo? Anselmo, Jorge, desculpa. Jorge, tem dentro do sistema, tem a opção de adicionar mais de um acesso. Então, assim, no projeto que você adiciona um resumo, você adiciona o que foi feito, você pode dizer, por exemplo, no meu estudo de vírus, eu identifiquei mais de um. Né, foi isolado do sistema respiratório, foi identificado, sabe? Então, assim, eu acabo identificando, né, eu termino identificando o acesso pelo número de coletas que eu fiz, né, de acessos que eu tive, efetivamente. Tá? Então, de fato, você pode estar cadastrando, sim, né, na opção. Várias coordenadas. Tá? E em relação à sua observação em relação à coordenada, concordo. Né? Concordo. Né? Se tiver... Desculpa, pessoal, eu acho que eu aproximei um pouco mais o microfone na boca, acabei, não sei se os estados compreenderam o que eu falei, mas assim, o que eu falei rapidamente, né, só para não deixar em branco, né, é que você pode sim, durante o cadastro de um projeto, adicionar mais de um, né, acesso ao patrimônio genético que você teve, ou conhecimento tradicional associado, né, no mesmo cadastro. Tá? Então, assim, e a segunda colocação em relação à localização geográfica, né, assim, é o sistema, né, e lá eles cadastraram, como está até na apresentação ali, ó, o município está lá, o provedor, né, e tudo que tem asteriscozinho lá, em vermelho do lado, é obrigatório,
Tá? Então, olha lá, tem o município, né, que você adiciona, então, a latitude e longitude, e as coordenadas são exatamente essas que eles solicitam, tá? Então, assim, é até uma observação importante que a gente pode estar registrando para Brasília, né, tem até e-mail do CIGEM lá, cigem@nma.gov, que a gente pode estar enviando, criticando essa sugestão. Olha, existe uma imprecisão, então se de fato a gente quiser uma localização precisa, não é o modo mais correto, né, você tá, esse sistema de coordenada. Então, talvez seja uma contribuição que a gente possa estar fazendo sim, né, lógico, você mandando, né, eu não tenho noção nenhuma em relação à localização, tá, inclusive até pedi ajuda do professor Jadiel quando fui cadastrar os meus projetos, né, que eu nem sabia como fazer isso pelo Google Earth, né, que pode, né. E é isso, tá? Então, obrigado pelas considerações, muito interessante as duas colocações. Opa, obrigado, professor Lídio, pela contribuição, pela observação, né, do colega aqui, e dizer que está correto mesmo, né, o que ele falou, em relação ao sistema UPM, né, a utilização do WGS, né, do CIEGA 2000, então, é uma sugestão construtiva, né, para o programa, para o sistema, aliás, a plataforma CIGEM, da maior precisão e localização. Vamos lá para o próximo. Resultados obtidos, né, como eu falei agora há pouco, né, essa tela aqui, ela fica aberta no sistema para você se conseguir uma patente, conseguir uma publicação, um artigo, livro, né? O que você conseguir em cima dessa pesquisa que você realizou, você fica aberta, né? Você registrar e cadastrar novamente o que foi que sua pesquisa gerou, né? Artigo, patente. Vamos aqui para o próximo. Sim, aí aqui já é o final, né? O comprovante, a certidão e o atestado, né? Você pode imprimir. Aqui aqui à direita, né? Tem as opções de, se você quer um comprovante, né? Que você já fez o cadastro dessa pesquisa, a certidão ou o atestado, né? Você só aperta aqui no ícone da impressora e você vai ser gerado essa página para impressão. Gerar o comprovante de cadastro, né? Novamente, você vai lá no primeiro momento aqui à esquerda, onde está o número 1, bem em cima do número 1 tem novo cadastro, né? Nesse novo cadastro você cadastrou. E aqui, acesso cadastrado, você vai ver o que você cadastrou. Então você aperta, né, no acesso cadastrado, aí vai aparecer. Se você tiver mais de um cadastro, vai aparecer. Quantos cadastros você fez, vai aparecer. Aí você novamente pode imprimir, né? Tá bem aqui, ó. Esse número 2 aqui à direita, ó, você vai no íconezinho da impressora e consegue imprimir. Isso, cada projeto de pesquisa, né? Você inicia ele com o novo cadastro, aí toda aquela sistemática que a gente falou, aí ele vem para cá, ó, no acesso cadastrado, né? Quando você abre aqui, é para ele aparecer, ó. Se ele não aparecer, alguma coisa deu errado, né? Mas é muito difícil, para estar tudo correto. O sistema ele é muito explicativo. E aqui o comprovante de cadastro, né? Ele é o que vai ser gerado, né? Quando você aperta a impressora, né? Aqui eu coloquei aqui também aquela super proteção, né? Porque isso aqui é um acesso de outra pessoa, um amigo. Aí é para ter aqui CNPJ, usuário, tudinho, né? Aqui, ó, ele está fazendo pesquisa sobre babaçu, a espécie, ó, viu? Aí sai a numeração. Então, essa numeração, esse comprovante de cadastro é que vai ser utilizado no NIP, quando você for registrar a patente, certo? E nós vamos ver a importância disso, né? Bem, agora a gente chegou aqui no filé mignon aqui da nossa apresentação, né? Que o sistema CIGEM, né? Você vai registrar, né, sua pesquisa, né? E é obrigatório, como a gente viu. Então, você vai fazer o seu registro, né?
sua propriedade intelectual no INPE, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Só que tem um detalhe, que muitos não sabem, né, até da comunidade acadêmica. A concessão do direito de propriedade intelectual depende do cadastro do SIGEM e deve ser feito antes do cadastro da patente. Então, o correto é você acessar o SIGEM, cadastrou a sua pesquisa, aí você vai para o INPE. Né? Se você for primeiro no INPE, tudo bem, ele vai aceitar. Só que você, né, pode gerar uma multa, né, que foi cortada, só ficou o tá, né? Uma multa pode chegar até 10 milhões de reais. Né? Aí lá eles têm um tabelamento, não sei nem qual é essa multa que chega a 10 milhões, né? Mas tem de todo valor, 10 mil, 30 mil. Ninguém quer pagar nem multa de trânsito, vai pagar multa de CG, não é verdade? Aí tem que ter esse cuidado, né? Aqui próximos aos bonequinhos, para quem está no outro estado, né? Eu digitei multa, mas aí teve um probleminha, né? Mas aqui a multa pode chegar a 10 milhões de reais, né? Isso é muito triste. Por um detalhe, né? Que tem que fazer primeiro o cadastro do SIGEM e depois partir para a patente. Aqui eu trouxe uma imagem, ó, do que acontece, né? Quando você faz primeiro o acesso no SIGEM, né? A patente fica suspensa temporariamente, né? Precisando do número do SIGEM. E aqui tá, ó, você consegue acessar pelo INPE, né? Você também lá tem que fazer um cadastro, tem acesso à senha. Aí aparece aqui, ó, né? Exigência de acordo com o artigo 38, né? Nessa janela aqui, ó. Aí precisa o quê, ó? Suspensão do andamento do pedido de patente para que seja informado se houve acesso ao patrimônio genético, né? O que é isso? Ele está pedindo o número de cadastro do SIGEM. Aqui o órgão que você registra a sua patente, né? O INPE, Instituto Nacional de Propriedade Industrial. E você pode registrar através do e-patentes, né? É um sistema online também, uma plataforma. Você pode fazer isso sozinho, mas eu recomendo, né, que você procure o NIT, né, que é o Núcleo de Inovação Tecnológica dessa universidade, né? As faculdades, tanto particular como pública, as instituições, elas têm o NIT. Se não tiver, você procura da universidade do seu estado, né? Aqui no caso que nós estamos aqui na UFMA, fica no DAP, Departamento de Inovação Tecnológica. Fica no mesmo prédio da reitoria, ali do Banco do Brasil. Aqui é o protocolo, né, que é gerado, né, durante sua patente. Eu também escondi aqui um pouquinho, né, uma proteção aqui. Isso aqui é a patente do amigo. E bem aqui está a parte do SIGEM, ó, né, em que você declara e tal. A numeração aqui eu também cobri, né, aparece, né, o que você fez acesso ao SIGEM e durante o cadastro no INPE você disponibilizou esse acesso, né. Então, aqui foi feito tudo correto, né? Ele registrou no processo do INPE e colocou, né, identificou que ele fez acesso dessa pesquisa no SIGEM. Então, aqui está tudo correto, né? É questão de tempo aqui para ele receber a patente. Deixa eu ver aqui se eu rapidinho. Certo, deixa eu voltar aqui rapidinho. Aqui eu não falei, durante esse processo aqui do INPE, gera uma GRU, né, para pagamento. Então, você tem que fazer esse pagamento até a data prevista, né, para poder dar andamento no processo. Eu observei aqui, veio um pouco embaralhado, né, deve ser algum probleminha de um programa do PowerPoint para o outro, né. Eu queria lembrar em relação a patente, né? Quem se lembra da história do açaí? Que o açaí foi registrado, né, por uma empresa japonesa. Ficou registrado lá de 2013 a 2007. Né? A patente era
dessa empresa japonesa, né? Isso gerou uma repercussão enorme, né? Porque não existe, né, produção comercial e nem natural do açaí no Japão. Então, o Brasil ficou impedido, né, de comercializar as coisas com o nome açaí. Aqui é a foto, né, registrada na época, né, que os japoneses conseguiram patentear, né, essa empresa, né. Virou até notícia aqui, né, no G1. E o cupuaçu também foi do mesmo jeito, né. Em 2004, o cupuaçu também foi patenteado por essa empresa aqui de comida japonesa, né, e foi requerido essa patente nos Estados Unidos, na União Europeia e Japão, né. Também, de novo, o Brasil teve que botar a menina de fora para proteger o patrimônio, né. Então, foi anulado. Essa patente aqui do cupuaçu foi anulado. E descobriram que estava tendo essa patente do cupuaçu lá no Acre, né. Uma cooperativa, ela queria lançar um produto de tipo uns brownies, uns docinhos à base de cupuaçu. E quando ela foi registrar, para surpresa da cooperativa, o cupuaçu já estava no nome do Japão, já estava com o japonês, né? Então, o negócio foi mais moralizado, né? Como é que eles conseguiram derrubar isso aqui? Através do conhecimento popular, né? Teve que vir toda uma defesa em relação ao uso, à origem da planta, os conhecimentos tradicionais. Então, tudo isso aí foi levado em consideração, né? Aí foi anulado, né? Senão, por isso a importância do SIGEN, né? Nessa questão do registro do patrimônio genético brasileiro. Então, pessoal, é isso, né? Aqui foram as referências que eu utilizei para essa apresentação. E muito obrigado a todos. Tenham um bom dia, né? Aos demais nos outros estados. O professor Lídio quer dar uma palavrinha final, né? Agradeço a atenção de todos. Professor Lídio. Jadiel, tem uma pergunta aqui. Se o meu trabalho é de expressão de gene de um patógeno, exemplo, Plasmodium falciparum, usando tecnologia de gene sintético inserido em um vetor de expressão, tudo adquirido comercialmente, não há nada extraído da biodiversidade diretamente. É preciso realizar o registro SIGEN? Tá? Você quer responder? Eu posso responder? Tá. Não, professor. Tá? Então, assim, para produtos que são sintetizados, as empresas se responsabilizam por toda a sua produção. Tá? Então, assim, o acesso tem que ser patrimônio genético lógico da biodiversidade. Tá? Então, até porque você tem que registrar se é in situ, se é ex situ, localização, sabe? Então, assim, o acesso do patrimônio genético. Tá? Neste caso, né, as empresas têm todo um registro, né, desses materiais geneticamente modificados, que são responsabilidades das empresas. Então, você está adquirindo comercialmente um produto. Tá? Eu também, né, eu tenho alguns produtos, né, que até meu aluno que foi de mestrado, o Matheus, está presente aqui na disciplina, né, hora de doutorado, que trabalhou, por exemplo, com produtos da Promega, que a gente fazia, né, produtos geneticamente modificados, tá? Então, assim, o plasmídio, né, ele foi adquirido, então, eu tenho aqui um material geneticamente modificado, aí existe toda uma legislação específica para isso, tá? Agora, o SIGEN não, o SIGEN é um patrimônio genético que você está obtendo, tá? Da natureza. Tá. Então, essa foi exatamente, eu acho que, se eu entendi a pergunta, professor, qualquer coisa, você pode estar colocando. Se fosse adquirido comercialmente, né, você está adquirindo um produto com nota fiscal, sendo comercializado, então não precisa estar registrando no SIGEN, tá, gente? Então, assim, comercialmente não, tá? Agora, no caso de um acesso, por exemplo, tem professores que trabalham com micro-organismos do solo, tá? Tem pessoas que trabalham com peixes, baleias, tá? Então, assim, a gente acaba tendo que registrar que está sendo feita a realização e se está coletando algum tipo de material e armazenado o mesmo, tá, professor? Tá, entendido. Obrigado. Pessoal, se alguém de outro estado também tiver alguma consideração a fazer, pode estar escrevendo. Se alguém
da turma aqui do Maranhão tiver alguma pergunta também, estamos abertos a perguntas, tá? Vou começar aqui pelo Jorge, em seguida passo para vocês, tá? Então, temos duas perguntas aqui do Maranhão, tá? Professores, parabéns pela palestra, pelos esclarecimentos. Me restou ainda uma dúvida, porque agora há pouco eu estava verificando aqui a legislação ambiental, e na Lei 6938 de 81 se estabelece um instrumento chamado Ato Declaratório Ambiental, que todo mundo que trabalha com consultoria ambiental tem que fazer lá o seu cadastro técnico, lá no site do IBAMA, e indicar as suas áreas de atuação. E das áreas de atuação também tem biotecnologia, bioprospecção e outras questões correlacionadas. E anualmente, embora a maior parte dos consultores não façam isso, estou falando isso porque alguns de nós podemos ser consultores, ou somos consultores, temos que fazer o nosso ATA, o nosso Ato Declaratório Ambiental, isso lá no site do IBAMA, e segundo a Lei 10.165 de, acho que 2000 ou 2001, é uma obrigatoriedade que também, se não for feita com regularidade de até 5 anos, pode gerar multas e suspensão das atividades. Tá? Nós temos, o que eu quero falar é que nós temos esses marcos regulatórios que acabam se complementando. E o CIGEM, no meu ponto de vista, a partir da explicação do senhor, ele traz mais um instrumento de controle, monitoramento e avaliação daquilo que se produz. Só que nós temos esquecido muito desses outros marcos, o CPF, lá da 6938, Política Nacional de Meio Ambiente, e também do Ato Declaratório Ambiental. Eu queria esse instrumento do CIGEM, como já foi colocado, mas também da obediência desses outros instrumentos da Política Nacional de Meio Ambiente. Obrigado. Opa. Existe sim esse cadastro, né, no IBAMA, como existem outros cadastros que às vezes as pessoas desconhecem, né? Isso é muito importante, porque antes do surgimento do CIGEM, como o aluno contribuiu aqui com a informação, o único instrumento que tinha de monitoramento era esse do IBAMA, né? E em alguns estados em que o órgão ambiental estadual e até municipal está mais desenvolvido, né, está à frente dos demais, também tem um controle maior. Mas alguns estados realmente ainda dependiam só do IBAMA, né, nessa questão do monitoramento do que está sendo feito. Nós também temos, dependendo do tipo de ART do CREA, né, dependendo do empreendimento de grande porte, né, nós temos a hidrelétrica Belo Monte. Então é isso. Quanto mais plataformas surgirem do governo federal e até estadual, né, que às vezes os estados pecam um pouco, né, em cima desses investimentos, eles estão sendo direcionados primeiro para outras, dando prioridade para outras políticas e abafando o que tem que ser, né, no caso a educação, a questão ambiental, saúde. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Mais uma pergunta aqui na turma, no Maranhão, tá? No meu caso, que eu vou estar comprando, né, espécies de peixe dos pescadores, nesse caso, exige que eu tenha o cadastro no CIGEM? É uma excelente pergunta, tá? Então, assim, veja bem, é um acesso. Tá? Você está tendo acesso, ver a localização do acesso que teve o peixe, para
Está solicitando para ele alguma pergunta, tá? Então, eu gostaria de agradecer novamente a presença de todos e só relembrando que amanhã, né, nós iremos ter 2 palestras, tá? Voltando à questão das 2 palestras pela manhã, tá? Do professor Luiz Cláudio do Nascimento, tá? Falando sobre o recurso genético microbiano, que é o uso de produtos microbianos para fins farmacológicos, tá? E do professor Valério Monteiro Neto, recurso genético microbiano, uso de lactobacilos para fins farmacológicos. Tá, gente? Então, são as 2 palestras de amanhã e tenham um excelente dia. Obrigado.